ex-presidente Bolsonaro está apostando numa grande manifestação aqui em São Paulo, né? A primeira-dama, Michele Bolsonaro, inclusive pediu para as mulheres levarem batom, né? Um ato de protesto contra a prisão da cabeleireira Débora. Aí. No Rio de Janeiro não aconteceu do jeito que eles esperavam, né? Não houve o... Vocês acham que há caldo no país para mobilização por uma causa, assim? A eventual prisão ou condenação do Bolsonaro consegue mobilizar gente aí pra rua? Isso faz alguma diferença a essa altura do campeonato? Porque muita gente apostava nisso também naquele episódio do processo contra o Lula, né? Olha, se prendeu o Lula... Não prenderam outro dia o cara... Alguma coisa aconteceu com o cara que inventou aquele pichuleco lá do preso? Eu não vi, prenderam. Eu vi alguma coisa. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Então, na época da prisão do Lula, achavam que, olha, se derrubarem a Dilma, se prenderem o Lula... E no final das contas, né? Ficou tudo... ou menos como era antes. Não houve um grande levante, ninguém foi às ruas. Vocês acham que há essa possibilidade agora? Porque o Bolsonaro parece estar ele quer ir pra rua, né? Ele quer juntar gente, ele quer botar gente em São Paulo. Agora tem essa manifestação prometida aqui para São Paulo. Vocês acham que é válida esse tipo de manobra? Eu acho que eles ainda juntam gente, mas não a quantidade de gente que eles estão esperando ou que eles esperariam juntar. Porque eu acho que existe uma grande diferença dessas apoiadores, que é o seguinte. E aí é igual. Aí eu acho Lula e Bolsonaro, se eles têm alguma coisa igual, é isso que eles têm. Porque eles não acreditam nisso. Então, assim, a pessoa... Porque tem fãs de político hoje, né? Ou ela ama o Lula, então é aquela pessoa que qualquer coisa, ela está ao lado do Lula... Ou é aquela pessoa, que é a maioria na última eleição, que votou no Lula porque odiava o Lula menos do que odiava o Bolsonaro. O Bolsonaro é a mesma coisa. Ou aquele fã do Bolsonaro, eu tô contigo, pro que der e vier, tô do seu lado. Ou é aquela pessoa que odeia menos o Bolsonaro, que a maioria também isso, que votou nele, do que o Lula. E aí, a maioria da população eu odeio os dois e não quero nenhum dos dois. Então, eu não consigo imaginar essa massa tão grande. Eu tenho muitas pessoas que são aquelas que estão ao lado, olha, não largo a sua mão do Bolsonaro? Tem. Mas acho que é muito menor esse número de ir pra rua, não largo a sua mão, do que aquele número que, por exemplo, vai pra uma eleição e vota nele, não porque é ele, mas porque entre um e outro, então... prefere ele é o menos rejeitado. Na verdade, é isso que os cientistas políticos falam, né? Um rejeita, eu rejeito menos esse do que outro. Então, eu acho que faz um barulho, mas não sei até que ponto. Até porque eu até estava comentando esses dias, coincidência ou não, no dia em que sai a sentença do STF, o Lula tá viajando, o presidente do Senado tá viajando, o presidente da Câmara tá viajando. Então, assim, ninguém tá aqui nesse momento. O ministro... o Wellington Dias estava viajando também, estava no Chile. Então, assim, muita gente viajando, como assim, olha, eu não vou nem comentar esse assunto, tô aqui com o governo, tocando barco, que nem Dira Boixá. Então, não sei até que ponto mobiliza, eu acho que mobiliza, mas muito menos do que eles imaginam que mobiliza. São aqueles que realmente ainda estão, né, não largam a tua mão. É a revolta do batom que vem aí, Vinícius. Vamos esperar para ver o número de pessoas, né? Eu vi uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Estavam no podcast Inteligência Limitada e o Bolsonaro estava ali conversando justamente sobre o número de apoiadores que participaram da manifestação no Rio de Janeiro. A questão, Rafa, é que para mim uma hora cansa também, né? Se você não for um fã, que é um termo muito correto que a Paula usou aqui, se você não for um fã do político, né? Quanto mais eventos especiais você faz, menos especial é o evento. Você sabe que logo tem o próximo. Uma coisa é você fazer uma manifestação, é uma por ano e é essa daqui, então se você gosta dessa causa, você vai. Agora outra é assim, pessoal, é hoje e tem daqui 15 dias e daqui um mês tem de novo. Então o apelo... acaba ficando raso, né? E qual que é o apelo dessa vez? É um apelo que já está aí. Uma coisa é a manifestação pela rede social, né? Você vai lá, digita, não pensa muito, não exige esforço. A outra coisa é você gastar uma boa parte do seu fim de semana, que você poderia estar estudando, poderia estar com a sua família descansando, para apoiar algo que talvez não faça tão mais sentido assim, uma vez que você tem outros nomes, principalmente no campo em que está, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, você tem outros nomes hoje para competir com a esquerda.
o presidente da República, atual, o presidente Lula, representa o campo mais progressista, mais à esquerda. E antes do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse campo era o quê? Era o PSDB, né? Era o Aécio, era o próprio Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula, né? Então o Lula nadava de braçada ali. O Lula conseguiu eleger a Dilma. Agora não. Agora você tem vários outros nomes que se um apoiador, não um fã, o fã do Bolsonaro só quer o Bolsonaro, mas um apoiador do Bolsonaro, alguém que gosta, que está mais à direita, fala, não tem o Bolsonaro. Tudo bem, mas você vai ter o Tarcísio, ou você vai ter o Ronaldo Caiado, ou você vai ter o Ratinho Júnior, ou você vai ter o Romeu Zema de Minas Gerais, você tem outros quadros. Então o Lula hoje, ganhar do presidente Lula a eleição de 2026 é muito mais viável do que era a disputa com Aécio e Dilma, do que foi a disputa entre Lula e Alckmin. Então eu acho que o apelo é cada vez menor, deve fazer barulho, mas eu acho que um barulho incomparável com outras manifestações que ocorreram na Avenida Paulista, por exemplo, quando Bolsonaro era presidente da República, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.